Seus shorts são tão confusos quanto os seus vídeos. Ah é? Espera aí que hoje você vai ver o que é confusão, cara. Fica ligado. Dá uma sacada nesse outro comentário aqui, ó. A melhor série de vocês até agora, em termos de detalhes interessantes para cicloviajantes e também cinematograficamente, tanto na captação de imagens mais bem pensadas como na narrativa e edição de imagens. Parabéns! Estamos adorando aqui em casa. Meu, é muito legal saber que você está gostando, porque do nosso lado a gente tem estudado bastante e tem tentado aplicar isso nos nossos vídeos. Tem técnicas que fazem a pessoa pensar um pouco. E é isso que eu quis, na verdade, causando algumas confusões, assim, tipo temporais. Tem pessoas que compreendem muito bem isso, dá uma olhada. Gostei do estilo de hoje do vídeo. A narração no caminho, com cortes dos dias vivenciados na cidade, deu uma dinâmica bem atrativa. O Hermes entendeu muito bem o que a gente estava fazendo. Para outras pessoas pode ser que esse desvio temporal dê um bug assim, né? E o cara passa a achar que está confuso aquele troço. Mas na verdade, cara, se você for imaginar, a edição que a gente faz acaba funcionando como na época que eu escrevi o livro No Guidão da Liberdade. Escrever um livro é uma tarefa difícil, porque você tem que pegar experiências que têm 3 dimensões, 4, 5 dimensões e transformar no papel, em 2. Agora eu tenho o vídeo pode ser bem mais complexo, ele pode ter até 3 dimensões eventualmente, né? Conforme a gente vai postando, as pessoas vão participando, é bacana ver quem está percebendo e aproveitando essas ideias, essas reflexões. Dá uma olhada. Mais um super conteúdo. Essas reflexões sobre ir mudando o estilo de viagem conforme o tempo passa são super importantes mesmo. Afinal de contas, precisa ser bom. E às vezes, o jeito que era bom no passado não vai ser mais no futuro. E tudo bem, sempre tem um jeito da aventura continuar. Sinceramente, a energia de vocês é inspiradora. Meu, olha que bonita essas palavras. Eu sinto que a gente está junto fazendo essas coisas. É um gosto muito especial estar compartilhando com vocês. E continua os comentários bacanas, né? Muito obrigado a você e aos apoiadores por nos proporcionar a chance de assistir um depoimento como este no final. Simplesmente maravilhoso. É bacana ver você agradecendo aos nossos apoiadores e perceber que está todo mundo numa vibração bacana, porque quem está lá ajudando a gente, está tendo também reconhecimento de quem não pode, mas estamos juntos, estamos indo, estamos fazendo alguma coisa. E o cara percebe que para ter isso, tem alguém que está ajudando do lado, tem alguém que está pagando por isso. Então, meu, muito obrigado aos nossos apoiadores sempre, né, cara? Bom, mas agora a gente vai começar a pergunta que vai gerar bastante confusão, que eu acho legal. Esse comentário foi feito quando eu falo do álcool, que a gente não conseguia achar o álcool e não sei das quantas, não sei das quantas. Então o rapaz fala assim: isso deixaria meus amigos tunisienses tristes. A Tunísia é um país colonizado por árabes no século XV. Escravizaram os cristãos e os berberes e ocupam o lugar desde então. Mas os povos originais, berberes, ainda hoje lutam por uma independência, tal como no Mali. Isto me foi dito pelos meus amigos berberes, que tiveram que fugir por não quererem aceitar a língua nem a religião. A venda é restrita não pelo país ser árabe, como parece dar a entender no título, mas porque o país é islâmico. É duro porque às vezes você não fala certo islâmico, árabe, às vezes você confunde e isso tem significado diferente. E realmente, o tom que eu levei aquele vídeo, eu fiz essa confusão que ele fala entre um país islâmico e um país árabe, porque árabe é uma raça de pessoas lá que viviam na Península Arábica, né? Agora o islâmico é uma religião, mas na verdade ele está certo nesse ponto, mas no fundo, bem no fundo, não vende álcool, não é porque é islâmico ou porque é árabe, é porque o Estado não é laico, ou seja, o Estado ele está conectado com a religião. Se o Estado fosse laico, tanto faz a minha religião e cada um bebe se quiser, seja lá o que for. Parece que o Estado é repressor, ou alguma coisa estranha assim, né? Mas se você for nos países nórdicos, mesmo a Inglaterra, você vai ver muitas restrições ao consumo de álcool, mas muitas, que é uma população muito grande que é alcoólatra. E o álcool é uma droga nefasta, cara. Você vai manicômio no Brasil, metade é alcoólatra, metade. E ninguém fala nada sobre isso, não tem proibição, faz propaganda.
à vontade. É uma coisa totalmente normal. E isso dificulta muito para quem é viciado, para quem é alcoólatra. Então não é nenhuma coisa nem outra assim, né? Você vai confundindo. Mas o que eu percebi assim, na linguagem dele assim, é que ele tem uns amigos dele que são da Tunísia. E eu não sei que os árabes invadiram lá. Na verdade eu sei, né? Eu sabia disso, né? E realmente eles invadiram, mas isso foi no século, né, 15. Imagina só, século 15. O Brasil foi invadido, né, pelos portugueses em 1500. Quando ele fala berber, ele fala que os amigos dele são berberes e tudo mais. Eu não sei se ele sabe o porquê dessa palavra. E isso que eu acho uma coisa interessante, que faz pouco tempo que eu descobri, que eu estava sem saber nada quando eu entrei na Tunísia, né? Aí eu fui continuando a pesquisar, fui gostando e fui descobrindo as coisas. Na verdade, esse povo chama, até hoje leva esse nome berber, mas é uma coisa que vem lá dos gregos e romanos. Porque, no fundo, quem não falava latim era bárbaro. E bárbaro é porque o cara falava uma língua que era muito estranha, parecia ber. Surgiu disso, velho. Então, o que não é eu é bárbaro. Depois foi criando essa conotação, sei lá, negativa, né? Então, você tem as invasões bárbaras. Os alemães vieram, vamos dizer, né? Os visigodos e tudo mais, é tudo bárbaro. Invadiram Roma, né? Invadiram o Império Romano. E esses caras também eram bárbaros, tanto faz se é para cá, para lá. Mas os alemães não são chamados de berber até hoje, de bárbaro até hoje, né? Eles se impuseram que eles são Deutschland, nós somos o Deutsch, o país, o lugar daqueles que falam alemão. Isso que quer dizer Deutschland, né? E assim, a unificação da Alemanha foi super tardia. Acho que foi um dos últimos a se unificar, o último dos grandes países, né? Mas eles são fortes, eles conseguiram trocar esse nome. Essa é a parte mais legal que eu acho. Quer ver, ó? É tudo um nome complicado. Eu falei que ia dar confusão aqui, né? A cultura dos berber é os Amazigh. E eles se chamam de homens livres. Amazigh quer dizer isso. Olha que coisa linda, né? Você pegar um nome que quer dizer homens livres, mas, e transformar em berberes. E pouca gente fala sobre isso, faz essa ligação, de que eles continuam não sendo chamados daqueles que eles se chamam. Quando você está lá, você vê aquele deserto inteiro, como você não vai se chamar de homem livre? Porque você, naquele lugar, vai se sentir totalmente livre. Os Atlas é para você, o Saara inteiro é para você. Então, você vai se sentir desse jeito. Claro que a parte litorânea foi conquistada várias vezes, mas a parte do deserto ninguém quer saber, vai até o Mali mesmo, como ele falou. E aquelas montanhas tudo difícil de viver, dura. Vocês viram, né? Aquele vento todo o tempo. Isso não é para qualquer um. E esses caras chamam essa terra de lar. Então, é muito especial isso, né, cara? Há de convir comigo. Para quem está assistindo a série, aparece um personagem que, na verdade, ele é guia. Ele está numa pousada e ele fala bem inglês, então ele atrai os turistas, ele conta história e tudo mais, mas ele está auxiliando as negociações ali dentro da pousada. Mas ele é guia. E o nome dele é Musa. Musa quer dizer Moisés. E você vê como é que as religiões são muito próximas, assim, né? O muçulmano ele acredita no Velho Testamento inteiro, praticamente. Então ele põe o nome de Moisés. Você acha que o judeu é muito diferente? Na verdade é muito próxima a relação entre judeus e árabes. Eu vou deixar um vídeo aqui de um pastor falando qual que é como que praticamente eles são irmãos, são povos irmãos, assim. Depois você vê lá. Estava sentado ali na mesa uma moça que é descendência tunisiana, mas já nasceu na França. Ela falava francês e falava árabe também. E chegou uma hora que ela perguntou para o Musa que religião que os berberes tinham. E o Musa não é berber, mas ele lida com o berber o tempo todo, por causa que é os caras que levam de camelo e tudo mais. Aí ele falou desse jeito, cara. Não, eles não tinham religião, aí veio o Islã e aí eles se converteram para o Islã. Aí eu falei, como? Não tinham religião? Eu não tinha. Eu sei disso porque eu pergunto para eles, eu pergunto para todos os berber. Então volta ao nosso amigo que falava dos amigos berber dele, né? Então vamos lá. Eu falei, mas escuta, eles não tinham religião? Então, quando morria alguém, eles largavam no chão lá? Era assim? Não. Então, como eles não pensavam em Deus, em nada? Não tinha nenhuma religião, nada. Aí ele começou a pensar.
que a resposta dele não estava muito boa. E não é verdade. Eles tinham uma crença, era mais ou menos animista, mas havia uma crença antes do Islã. E eu acho isso muito interessante, porque existe uma negação do passado. Antes do Islã não tinha nada. E isso é por todos os lados. É interessante como que o egípcio, por exemplo, ele largou 10 mil anos de cultura egípcia para se abraçar no Islã. Mesmo outros personagens dessa viagem, o Kaiser, lembra que ele ensinou a gente a fazer cuscuz? Ele levou a gente para ver uma ruína, né? Aí ele estava super contente de levar a gente para ver a ruína. Aí eu perguntei capciosamente para ele assim, mas escuta aqui, o que é a coisa mais importante que você tem para mostrar para a gente? I'm proud About this patrimony or something else? This is the no, question. no, Do you understand I now? know, The question? I know you are very clever, I know. Se ele fala que é a ruína, é a história do país dele. Mas ele tem que negar o Islã, entre aspas, né? É uma coisa meio assim. Ele ia falar, mas ele fala, entendi, outra coisa. Não, a minha religião, Deus é mais importante, tudo mais tá. This patrimony is not our culture. This is from Italy, from Rome. I'm proud of our city. I'm proud of Tunisian. I'm proud of our religion. I'm Muslim. I'm proud of my religion, my Quran, my Prophet Muhammad. I'm proud of our culture, of our custom, of our traditions. The patrimony here is not our traditions. Isso é bacana, ele meio que se enganou, assim, porque no fundo ele tem orgulho daquelas pedras antigas, toda aquela cultura que tinha lá, que não era islâmica, mas, né, isso é muito interessante. Mas você olha isso aí, é fácil para a gente ver. Agora, quando você chega na nossa história e vê que o Cabral esteve aqui, e aí todo mundo fala que o Brasil não era habitado, era só selva, e cada vez mais as pesquisas estão mostrando que tinha muita gente vivendo aqui, e tinha muita história, e tinha muita coisa interessante antes dos portugueses, e tudo isso é negado. Eles não tinham tecnologia, não tinha nada, né? Era um povo rude, coisa parecida, eram berberes. E é interessante porque se houver um colapso, né, do planeta de uma hora para outra, quem vai conseguir viver na selva? Eu não vou conseguir. É só quem tem a tecnologia de viver na selva. E o índio sempre teve. Isso é interessante quando você coloca aqueles parâmetros para a tua cultura. E você começa a pensar e aprender sobre isso de forma, assim, um paralelismo, vamos dizer, né? Tem um monte de povo já reconhecendo isso. Uma amiga minha, cicloturista, ela esteve na Austrália, mas ela não estava pedalando lá, ela estava fazendo pós-graduação. E ela contou que tinha um dia lá que pede-se perdão aos aborígenes. E justamente os aborígenes, eles conseguiram contar a história deles de 5 mil anos ou mais, verbalmente, passando de pai para filho. Isso é muita loucura, porque é uma cultura muito mais antiga do que os ingleses que chegaram lá do nada, assim, né? Que não, apesar de falar o velho continente e todas essas coisas, aquela cultura, eventualmente até mais antiga do que a deles. E eles sapatearam, pisaram, mataram tudo. Um regaço, fizeram um negócio muito... Se bem que aqui na América do Sul é muito pior, né? Afinal, eu acho muito interessante essa digestão de todas essas experiências e esse paralelismo que deixa tudo muito confuso. Mas eu acredito que você pode pesquisar cada um desses comentários que eu fiz aqui e encontrar outras fontes, mas mais que nada, pensar sobre isso. Independente de eu ter falado alguma coisa errada aqui ou algum dado que você não concorda, tem uma outra fonte, mas há essa ideia que eu acho que é interessante. E isso pra gente foi muito forte porque eu não esperava isso desse país. Eu não esperava quase nada. Eu estava flutuando assim, eu não sabia o que encontrar, não tinha feito tanta pesquisa. E acaba que ele não é tão bonito quanto o Marrocos. O Marrocos é muito mais bonito, nem se compara com a Tunísia. Mas o fato de eu fazer essa experiência na Tunísia, com essas situações adversas que afastam os turistas, eu tive muitas experiências com as pessoas do local. E isso, para o cicloturista, no geral, vale ouro. Na verdade, muitos dos cicloturistas que eu conheço buscam exatamente isso. Mas, eventualmente, eles
eles acabam caindo sempre em lugares famosos, lugares mais conhecidos. E aí já viu, né, cara? O turismo virou uma indústria de massa e tudo mais. Mesmo a Europa, tem vários países reclamando de ter muito turista. Então eu vou pegar esse último comentário aqui que eu achei muito bonito, cara. Libertador entender que não sabemos quase nada sobre o mundo e o universo, ao mesmo tempo que isso nos coloca no devido lugar. É força motriz para nossos desejos de exploração e busca. Estou ansioso para assistir o novo capítulo. Muito bonito, Lucas. Valeu pelo comentário. Agora, eu queria, para concluir isso aí, agradecer uma pessoa que eu não lembro quem foi, que me indicou essa música, cara, do Drexler. A letra é fabulosa e eu vou deixar o link dela, assim como outros links, para vocês ouvirem a música inteira. Só vou falar um versinho. Somos uma espécie em viagem. Não temos pertenências, senão equipaje. Meu, isso aqui para mim é maravilhoso, cara. Porque realmente, quase tudo que eu tenho não é posses, é equipamentos. Eu só preciso de equipamento para viajar. Eu não preciso de outras coisas que me travam. Então eu tenho motorhome, eu tenho a bicicleta, eu tenho saco de dormir, eu tenho barraca. Então não são posses, são meus equipamentos. E ele continua. Estamos vivos porque estamos em movimento. Meu, vida é movimento, cara. Isso aqui é lindo demais, cara. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Ele é uruguaio, mas ele tem descendência europeia. Então ele fala, somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. Es más mío lo que sueño do que lo toco. Meu, o que você quer com propriedade, né, velho? É mais meu o que eu sonho, aquilo que eu ainda quero fazer, do que o que eu já conquistei, do que já está aqui, do que, sei lá. Eu penso muito nisso, penso muito no que eu vou fazer, não no que eu já fiz. A volta ao mundo é menos minha do que a próxima viagem que eu quero fazer. Aí vem, e eu não sou de aqui, pero tu tampouco. Todo mundo veio, mudou, todo mundo veio da África, afinal de contas, né, cara? Então, meu, essa música vale a pena se ouvir. Eu vou deixar o link ali e vou deixar também o meu agradecimento novamente para todo mundo que ficou até o final. Por favor, dê seu like. Se gostou dessa ideia, quer divulgar para mais alguém, eu sei que ela é confusa, tem muita confusão e é profunda, mas espero que alguém goste. E de novo, junto com aquele nosso amigo que falou lá no meio, muito obrigado a quem está participando do Apoia-se, do Seja Membro, que está contribuindo para o canal. Valeu mesmo.